O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém se reunir em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. E assim, ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam da tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas, mas, saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vinda ao 22º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje indica para todos os fiéis uma reflexão sobre a lei. Por meio dela, Deus indica aos homens e às mulheres um caminho a ser percorrido com o objetivo de alcançar a verdadeira vida que somente Ele pode dar. No entanto, tal caminho não pode ser reduzido à prática de ritos que não expressam a conversão traduzida por meio de gestos concretos. Pelo contrário, a lei, segundo os textos bíblicos de hoje, principalmente o Evangelho, exige de cada homem e mulher um compromisso prático de amor a Deus e ao próximo, uma conversão que nasce verdadeiramente de dentro do coração. Vendo que os discípulos de Jesus não seguiam as mesmas tradições, os fariseus e mestres da lei perguntam a Jesus: por que os teus discípulos não seguem as tradições dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Vale ressaltar que no tempo de Jesus, essa tradição dos antigos abarcava 613 mandamentos, dos quais 248 eram preceitos com formulação positiva e 365 eram preceitos com formulação negativa. Tais leis, segundo os fariseus, eram o caminho para que Israel se tornasse um povo santo e tinham o objetivo de apresentar a vinda do Messias. Entretanto, diante da grande quantidade de leis e preceitos que foram acrescentando, o povo tinha dificuldade em reconhecê-los integralmente, tornando-se, portanto, difícil de praticá-los. No segundo momento, Jesus reúne a multidão ao seu redor, convidando os ouvintes a escutarem e compreenderem o que ele irá dizer. Jesus explica àquelas pessoas o que verdadeiramente significa ser puro e impuro. Ele diz: o que torna impuro o ser humano não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Nesse versículo encontramos o núcleo do Evangelho proclamado em nossa liturgia.
O ensinamento de Jesus compõe os termos dentro e fora, ao explicar que o puro e o impuro não devem ser procurados fora do homem, mas no seu coração, compreendido semiticamente como o princípio do agir humano. O homem é puro, isto é, consagrado a Deus, não em virtude de oblações externas, mas sim pela fidelidade interior à lei de Deus. Jesus apresenta uma espécie de catálogo que ilustra tudo aquilo que é ruim e que o homem é capaz de fazer contra si mesmo e contra o seu próximo. As más intenções, imoralidade, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldade, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo e muitas outras coisas fazem com que realmente o homem se afaste de Deus porque se afasta do próximo. Portanto, irmãos e irmãs, é importante e necessário trabalhar em nossa vida a sinceridade do coração. A lei maior é o amor. A lei maior é o cuidado que a gente precisa ter com as pessoas mais carentes. Muitas vezes é verdade que ficamos apegados a ritos, a devoções, e, no entanto, não educamos o meu e nem o seu coração para colocar o outro dentro da nossa vida no sentido de amá-lo, respeitá-lo e, acima de tudo, fazer com que o coração de Jesus seja semelhante ao nosso, ou que o nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus. A religião não existe para fazer pesar o fardo sobre as pessoas, e a minha experiência de Deus, quanto maior ela for, ela não me dá autoridade para julgar ninguém. Na antropologia judaica, o coração é o interior do homem, em sentido amplo. É aí que está a sede dos sentimentos, dos desejos, dos pensamentos, dos projetos e das decisões do ser humano. É nesse centro vital de onde tudo parte que é preciso atuar. A verdadeira religião não passa, portanto, pelo cumprimento de regras externas ou pela repetição de rituais vazios, mas passa por uma autêntica conversão do coração, por uma mudança autêntica que leve o ser humano a direcionar sua vida para Deus, a buscar apaixonadamente a vontade de Deus, a assumir os valores do reino de Deus e a concretizá-los na vida do dia a dia. Os rituais externos por si não formam o coração do ser humano. Podem até distrair a pessoa que crê do essencial, dando-lhe uma falsa segurança e uma falsa sensação de estar em regra com Deus. A verdadeira preocupação daquele que crê deve ser moldar o seu coração a fim de que os seus sentimentos, os seus desejos, os seus pensamentos, os seus projetos, as suas decisões se concretizem a cada instante na escuta atenta dos desafios de Deus e no amor aos irmãos. Acolhamos esta palavra, que ela converta o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.